sou o João Paulo e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Nesse episódio, vamos falar de representatividade. Esse é um tema que foi muito debatido durante as eleições de 2018, mas que vem aparecendo desde as manifestações de 2013 e fomentou movimentos de renovação política como RAPS e Renova, por exemplo, além de várias iniciativas que tentam aumentar a participação da população. No ano passado, a Câmara teve a maior renovação desde a redemocratização, mas como a mudança só começa no voto e não termina lá, nós conversamos com duas pessoas que trabalham para entender e melhorar a representatividade na política brasileira. São o professor Orjan Olsen, que publicou um estudo sobre o voto distrital misto em parceria com o CLP no começo desse mês, e Mário Mello, fundador do app Poder do Voto. Mas antes, se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixa de acessar nossa página no Catarse e apoiar os nossos projetos. Custa só um cafezinho por mês. É só acessar catarse.me/CLP. Como sempre, o link está na descrição do episódio. Na primeira parte do programa, eu e o Arthur do CLP vamos falar com Mário Mello, do Poder do Voto. Mário, me conta, quem é você no Estado Democrático de Direito? Hoje eu sou um empreendedor cívico no Estado Democrático de Direito. Depois de anos no mercado financeiro, no mercado de tecnologia, eu acho que a força motriz desse movimento é a esperança. E é como usar o que eu aprendi, que as pessoas que estão em volta, sócios, parceiros, para poder criar um marco onde você usa a tecnologia para fortalecer a cidadania. Então eu me considero hoje um empreendedor cívico. E você, Arthur? Quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom, hoje eu trabalho aqui no CLP, na causa de reforma política, e hoje eu me considero um dos agentes na mudança da política brasileira, aqui junto com a equipe do CLP, pautando o voto distrital misto, pautando a democracia intrapartidária, as vitórias que o CLP já conseguiu, e hoje é isso, assim, no Estado Democrático de Direito eu ajudo esse time que muda o Brasil. Duas missões muito importantes aqui para o futuro do país. Mário, eu queria começar a conversa falando sobre representatividade, né? A gente já teve essa discussão toda que vem desde 2013, falando que o Brasil está vivendo uma crise de representatividade, não só o Brasil, a democracia toda. E ano passado a gente viu a Câmara ter a maior renovação política desde a redemocratização. E essa renovação a gente sempre fala que ela não acaba no voto, né? Então eu queria saber de você, como é que você acha que essa representatividade acontece na prática depois que a pessoa já está eleita, já está no mandato? Então, eu acho que esse é um gap, né? O pessoal fala muito... Eu, como fundador do Poder do Voto e hoje administrador do Poder do Voto, que é um aplicativo que te ajuda a controlar, eu vejo muito que as pessoas acreditam que o trabalho dela está feito na eleição. E o nível de acompanhamento e de participação são muito baixos, né? E também difusos, que eu sinto hoje muitas pessoas que querem participar além do que elas votaram, então querem vários deputados para ficar seguindo e cobrando, né? E eu sinto também que as ferramentas tecnológicas que tem aí hoje também o deputado está perdido. Então, porque ele vai lá na página de Facebook dele, ele tem haters, ele tem ele não sabe o que é, se aquilo foi um ataque de robôs. Então, como é que a gente acredita? A gente acredita que a forma é um acompanhamento estruturado do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem uma grande vantagem. É a lei da transparência. Hoje, para você ter uma ideia, os servidores do Congresso Nacional têm 27 mil leis, todos os dados dos deputados estão lá disponíveis. E as informações estão aí disponíveis. Tem interlocutores, que nem a CLP, que comentam sobre leis, né? Então, qual é o processo, né? Quando eu comecei a trabalhar na PayPal, onde fui diretor da América Latina, o CEO falava, o celular vai ser o controle remoto do mundo. Hoje é meio óbvio, o celular traz até comida para você em casa. Acho que a jornada é, por que não o deputado federal na palma da sua mão? Por que não o senador? Por que não o Congresso Nacional? Por que não usar tecnologia para fortalecer a cidadania? Daí vem essa nossa jornada de esperança e cidadania, que é colocar um instrumento de votação nas leis, antes do deputado, um relatório de acompanhamento para o deputado sobre a base de eleitores dele e, o mais importante, depois que ele votar, fazer o retorno e falar, ele me representa ou não. Então, a nossa ideia simples é como criar um instrumento tecnológico que cobre, que me dê voz, que me tire da bolha, que isso é importante também, a gente pode depois falar um pouco como é que a gente tira as pessoas da bolha, mas o mais importante, se eu me engajar, eu verifico como é que o deputado, porque o voto dele é público, e eu retorno dizendo, meu deputado, minha deputada, me representa?
E se não representa, por causa da tecnologia, num botão eu digo que deputado vota mais parecido comigo. Então, realmente é usar a tecnologia para fortalecer a cidadania, fortalecer a democracia e retornar o poder do voto na mão do cidadão. E essa bolha que a gente tem que quebrar, porque a pessoa, para ela usar um aplicativo, para ela ir atrás dos representantes, ela já tem que ter saído de uma bolha inicial da inércia, né, do dia a dia, de você não querer participar da política. Como é que você imagina que isso está acontecendo hoje? Como é que a gente quebra essa bolha dessas pessoas? Então, eu acho que a gente tem duas bolhas, né? Tem um movimento das pessoas que estão engajadas politicamente, mas estão numa bolha e elas não querem escutar e criar pontes. Eu até outro dia escrevi um artigo falando assim, o lugar de debate político e de briga não é no WhatsApp e nem no Facebook com seus amigos e família, né? O palco de discussão democrática é o Congresso Nacional. Então vamos pegar essa energia toda, né, e vamos fazer as pazes com os amigos, as famílias e tal, e colocar num instrumento onde eu cobre aquele deputado. Porque o palco de discussão é, primeiro, aquele deputado está representando meus interesses? Se não, o deputado está. E como é que eu pressiono ele para ele votar de acordo com as promessas de campanha? E a mais importante é, eu não vou ficar com raiva e nem xingar ninguém. Como é que eu chego e descubro, então, se aquele deputado me desapontou, que deputado realmente me representa? Esse é um. O segundo, eu acho que é um pouco essa questão, né, das pessoas estarem vivendo em bolha. O que a gente tentou fazer? Quando a gente dá uma alerta na lei, a gente tem 13 parceiros hoje, a CLP é uma, mas desde a União Geral dos Trabalhadores até o Instituto Milênio, que falam sobre aquela lei. Então o que eu senti também, quando eu comecei nesse engajamento cívico, que era muito difícil pegar informações de esquerda, direita, centro, o pessoal ligado ao ambientalismo, e tá consolidado num único lugar, para você poder navegar. Mas eu sinto que esse movimento, infelizmente, agride algumas pessoas, né? A gente teve, quando a gente assoma um parceiro novo, a gente tem uma revolta das pessoas que têm uma visão. Em vez de falar, poxa vida, não lê, eu falo pra pessoa, não lê a opinião dele, tudo bem, né? Tá lá, não lê. Mas assim, se você tiver um mínimo de curiosidade intelectual, leia, até para fortalecer sua opinião, né? Então, hoje, eu acho que as pessoas não estão dispostas a escutar o contraditório e poder... eu acho que esse é o maior desafio que eu tenho no projeto hoje. A gente nunca sobe vídeos de apoio segmentados, porque as pessoas, né, elas veem aquele post, então a gente sempre agora sobe vídeos. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo de apoio do Luiz Mercadante e do Mendonça Filho. Então, em vez de colocar 2 posts, a gente viu que... Então, agora eu ponho um post só com 2... Olha, aqui está o vídeo dos 2, né? Porque fortalece o cara não pode xingar, né? Porque tá o Luiz Mercadante e o Mendonça falando bem do poder do voto. Tem outro, o Twitter do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Haddad falando bem do projeto. Então a gente percebeu também que a gente tem que colocar mecanismos de marketing de comunicação que mostram, ó, essas pessoas estão concordando aqui e são seus líderes. Como é que você também usa essa plataforma neutral para poder construir pontes? Porque eu acho que o país precisa construir pontes. Uma coisa que me preocupa muito no Brasil é a gente talvez esteja com uma polarização política parecida com a norte-americana, mas sem estrada, com escolas não funcionando, sem saneamento básico. E se a população não entender que a gente precisa construir pontes nesses pilares para a sociedade civil melhorar, a gente vai continuar na polêmica, vai continuar sem saneamento, sem educação estruturada e sem saúde. Então, vamos olhar para as questões que a gente, pelo menos como brasileiro, deveria ter uma sinergia ou poder criar pontes de conversa em relação a esse tema. Você pode discordar de outros temas, gestão econômica, gestão política, mas hoje a gente não está, por causa da polarização, discutindo temas de saneamento, melhoria da educação e melhoria da saúde. E uma coisa que você falou dessa bolha também, de essa polarização toda, a gente briga com amigo, briga com família, com essas coisas a gente tem que focar no Congresso. Mas não é importante também pegar essas pautas, essas coisas sérias com base em dados e trazer para a discussão do dia a dia? Para você debater isso? Eu acho que sim, é importante. A minha preocupação, eu falo um pouco isso porque eu tenho visto, por exemplo, pessoas que pararam de falar com os irmãos, pessoas que pararam de falar com amigos, pessoas que se deram dislike, pararam de se seguir no Face. Então, o que eu tento colocar, não é? Claro, acho que existe um ambiente político e todo mundo tem uma responsabilidade política. Mas a questão é, os debates improdutivos nas estruturas, né, familiares ou de amigos, elas não estão gerando um valor para a sociedade, elas só estão piorando o processo de comunicação. A minha sonho como empreendedor é, vamos colocar essa energia num deputado? Do mesmo jeito que você briga lá, vamos colocar essa energia no deputado, né? O que ele está fazendo, como é que ele está votando, né? Porque é o teu voto que importa. Eu concordo que você pode ser um interlocutor
estruturado, organizado dentro dos seus grupos familiares e amigos e ser influenciador das suas opiniões. A questão é que o que eu tenho visto é que isso tem gerado conflitos e divórcios. Então, meu mantra é, vamos colocar essa energia no seu deputado, no seu senador, no Congresso Nacional. É 5 minutos por semana, é simples, está organizado, tem uma super estrutura de app por trás e está fortalecido pela transparência do Congresso Nacional. E justamente falando do voto, eu lembro de uma pesquisa muito impactante que a gente viu no ano passado, que 79% dos brasileiros não lembravam em quem tinham votado para deputado federal nas últimas eleições, né? Isso logo antes do pleito do ano passado. E a gente aqui no CLP trabalha muito com o modelo de voto distrital misto, porque a gente acredita que esse modelo traz mais representatividade política, porque as pessoas se aproximam, né, de pelo menos um representante personalizado e outro representante mais ideológico, né, eleito. Você acha que uma reforma política, uma reforma eleitoral, no caso, que trouxesse esse tipo de proximidade podia melhorar a representatividade e estimular essa cobrança também? O que a gente faz é isso, só que sem voto distrital misto, né? Por exemplo, você está cobrando o teu deputado e seguindo alguém e verificando, né? Como é que funciona na Alemanha? A pessoa vai no distrito, na região dela, o deputado aparece e fala como é que ele votou, ou ele pergunta a opinião, ele vai lá na reunião do clube, ou da assembleia, ou da igreja, né? E você anota como é que ele votou e como você gostaria que ele votasse e sai com um caderninho. Então, a questão é como é que você pode usar a tecnologia para poder ter essa capacidade de representação e cobrança sem precisar ter o voto distrital misto. Acho que tem o poder do voto é neutral, então eu vou me eximir da minha opinião. Agora, o poder do voto acredita na participação democrática, acredita na cobrança, ele acredita no fortalecimento do cidadão e da cidadania e da democracia e quer usar tecnologia para isso. O voto distrital misto é uma forma, né, que eu respeito, tem vantagens e desvantagens, e que eu acho que é uma forma governamental de trazer essa aproximação. O que a gente está fazendo é, independente do voto distrital misto, quem usou o poder do voto já tem um distrito digital do seu deputado, tem um segmento daquele deputado e melhor, ele vai encontrar o deputado que representa ele. Se não encontrar nenhum, ótimo, renova de novo o parlamento. Então, o que a gente quer dar é a fortaleza na mão do cidadão, dizendo, puxa vida, não é o discurso de campanha. Eu brinco, quando o teu deputado for votar no pacote anticrime, ou como ele votou no reforma da Previdência, como é que ele votou na abuso de autoridade, você sabe? Não. Mas tá aí a informação, basta baixar o app, vai lá e vota, pressiona. E daí, o voto nosso não terminou no dia 7 de outubro. A gente tem que continuar participando, a gente tem que continuar votando, a gente tem que continuar pressionando o nosso deputado e a gente tem, hoje, tecnologia para responder a pergunta. Ele me representa ou me representa? E tem a tecnologia para encontrar quem te representa. Eu acho que a partir de 2013 a gente pode ver também essa disrupção em várias organizações pensando sobre como a gente pode aprofundar a democracia do país, como a gente pode fazer com que as pessoas se sintam representadas. Daí, por exemplo, o Poder do Voto é uma iniciativa genial, brilhante, assim, que a gente vê que assim, simplifica essa participação. E aí o CLP, por exemplo, defende, uma das pautas que a gente defende é que se facilite, né, por vias eletrônicas, o envio de lei de iniciativa popular, que a gente só usou nesses mais de 30 anos de Constituição 2 vezes. E então a gente, acho que são essas várias organizações pensando, porque isso reflete um pensamento da sociedade, né? Acho que a partir de 2013 as pessoas pararam assim e falaram, o que está acontecendo, né? Parecia, né, aquela história de o gigante acordou, por mais que foi um slogan assim, mas é verdade, as pessoas começaram a pensar a política de um jeito completamente diferente. Aí essas organizações acho que cumprem um papel muito importante, com pautas diferentes, mas que eu acho que caminham para o mesmo lugar, né? De aperfeiçoamento e de aprofundamento da democracia. Né? Acho que é perfeito. Acho que as pessoas acreditavam que o governo era uma coisa paralela que existia ali e que não tocava a vida da gente. Acho que quando percebeu o tamanho do orçamento, as apostas em relação a questões, né? Vai construir um hospital, vai construir um estádio, né? Então, assim, acho que a população acordou e a única preocupação minha é que essa energia, ela não pode parar. E levantando um pouquinho o que o Arthur falou também, uma dúvida até do poder do voto. A gente tem outras iniciativas e outros aplicativos e meios de tecnologia que trabalham por essa representatividade. Então, de projeto de lei que é de iniciativa popular, tem o Mudamos Mais, por exemplo, que ele cresceu bastante, ele vem criando uma base boa. Ele tinha um projeto de lei grande que estava em aprovação, não lembro agora qual era a temática exatamente, mas eles estavam trabalhando com outros. E de representatividade mais direta aqui, até vizinho nosso Colab, que trabalha com demandas municipais,
municipais. Vocês pensam também nesse ecossistema para trazer essas outras iniciativas para perto e tentar... Então, até o ano passado a gente fez um relatório, a gente chamou de Democracia 2.0, e a gente separou em 3 grupos. Nesse relatório a gente pesquisou todos os apps que tinham, os principais sites, como é que a gente movimentava. E a gente separou em 3 grupos. Um em escolha do seu deputado, vereador, escolha legislativa, que daí a gente viu bastantes movimentos, o app lá dos detentores de corruptos, o Tem Meu Voto, a Folha lançou apps de acompanhamento político, que já tem menos, o poder do voto entra, que eu brinco, é o pós-venda, tá bom? Como é que você gerencia o pós-venda, né? E você comprou o seu deputado, não comprou? Agora como é que você gerencia para ver se ele está entregando o que ele prometeu? E o terceiro, eu acho que são instrumentos de fortalecimento da cidadania, onde o Mudamos eu acho que ele tem um destaque importante, mas eu encontro também a pegada do CLP, do Instituto Milênio, de outras entidades que estão aí nesse movimento de fortalecimento de ideias de cidadania. Eu acho que a fortaleza, o mapeamento que a gente fez, esse relatório, Democracia 2.0, a gente viu aí que tinha aproximadamente mais de 5 milhões de pessoas ligadas em algum tipo de aplicativo. A gente vê aí uma oportunidade enorme de transformar esse número em 50 milhões, porque qual o meu ponto? Se a gente tem 60 ou 90 milhões de pessoas com WhatsApp, né, tira as crianças, vão por 60 milhões, a gente tem que ter 60 milhões de pessoas com instrumentos digitais que fortaleçam a cidadania e gerem uma cobrança construtiva e que sejam um instrumento de participação. Tanto Mudamos quanto que eu acho um excelente, o Colab, que é uma estrutura também, e o poder do voto no seu papel, acho que fazem parte do novo ecossistema onde a sociedade civil falou assim, não, eu consigo usar a tecnologia para poder reduzir, porque no fundo a maior commodity do quem está me escutando aqui e tal, é tempo. Hoje a gente, eu acho que a gente nunca teve um desafio tão grande de escolhas. E a tecnologia, não, mas é uma forma de você resolver o processo, né? Eu, quando lá atrás o time pensou no poder do voto, eu fiquei impressionado com a informação que já tinha disponível na internet. Mas a curadoria, o custo, e vai num e lê a informação no outro, e como é que é a lei, quem votou, e onde tá, né? Que deputado, como é que meu deputado votou? Não tinha o que eu chamo, usando um termo exatamente, UX, UI, né? Usando o termo de User Experience e User Interface, algo que simplificasse o processo, né? E desse um instrumento que para mim, gera esperança. Espero que as pessoas que baixam tenham uma esperança de participação e transparência. E você acha que o governo também tem que fazer alguma parte nisso? Então, muitos desses aplicativos, eles dependem tanto da aceitação do governo em algumas coisas e também do fornecimento de informações, né? Porque a transparência é extremamente necessária para esses aplicativos funcionarem. Mas como é que você acha que é o papel do governo? Como é que está a aceitação desse tipo de iniciativa, dos representantes e do executivo como um todo? Eu acho que o governo tem um papel importante de ampliar a lei da transparência, né? Hoje, por exemplo, as câmaras, as assembleias não têm a disposição das informações em servidores como o Congresso Nacional. Os legisladores, e a gente defende muito isso, como é que a gente aumenta a informação. Muita câmara, a informação ela está digitalizada, mas ela não está externalizada. O que é externalizada? Está em um lugar público onde robôs podem capturar essa informação e transformar. E não é só o poder do voto. Tem o Rose lá que está controlando o gasto dos deputados federais. Não tem ninguém fazendo isso na Câmara e nem no... Então é tudo, você tem direito, mas vai ser um relatório que você precisa digitalizar. Então você não consegue maximizar as tecnologias de inteligência artificial para poder realmente fortalecer a cidadania. Então, eu acho que hoje o governo tem um papel importante na ampliação. A gente defende que o que acontece hoje no Congresso Nacional aconteça em todas as instâncias, federais, municipais. Todo mundo que é público deveria ter informação aberta, do mesmo jeito que eu, como empresa, eu tinha minha informação como acionista aberta para auditoria, para o compliance, para os acionistas poderem rever a qualquer momento. Nós, como cidadãos, somos acionistas do Brasil, certo? Pagamos impostos e deveria ter uma transparência tal, onde grupos civis que queiram auditar aquela informação e buscar eficiência possam usar essa tecnologia. Então, o marco mais importante para a gente é o fortalecimento de servidores públicos que dão capacidade a robôs automatizarem, capturarem e fortalecerem a cidadania. Acompanhar os representantes eleitos depois das eleições é essencial para uma democracia mais forte. Mas, para isso, as pessoas também têm que ter clareza de quem elas elegeram, o que nem sempre acontece no modelo proporcional de voto. Para entender melhor como uma outra proposta funciona, que é o voto distrital misto, e como ele tenta resolver o problema da representatividade, a gente conversou com o professor Orjan Olsen. Olsen, quem é você no Estado Democrático de Direito?
Eu acho que sou um pesquisador de opinião pública e de eleições, né? Tenho trabalhado com isso desde 1979, né? E sempre trabalhei nessa área. Trabalhei muito em campanhas eleitorais, fui diretor do Ibope muito tempo também, e depois eu parei de fazer campanhas e passei mais a fazer a parte de estudo sobre sistemas de voto, consequências de voto. E nisso meu interesse principal acabou migrando para o lado do voto distrital mesmo, né? Do ponto de vista de formação, eu tenho um doutoramento em formação de opinião pública, né? Processo de formação de opinião pública, e método muito quantitativo, né? Uma universidade americana, e aí tratar com números e voto acabou sendo mais ou menos um caminho natural. É uma experiência na realidade política brasileira nos dados assim, aprofundada. Para começar a discussão, a gente estava falando muito sobre representatividade, né? Então, como eu comentei, a gente trouxe que no ano passado a gente viu que 79% dos brasileiros não lembravam em quem eles tinham votado nas últimas eleições, isso logo antes do pleito de 2018, e ao mesmo tempo a gente teve um movimento onde as pessoas não estavam se sentindo representadas pelo Congresso, e a gente teve a maior renovação do Congresso desde a redemocratização. E a gente fez um programa aqui no CLP já desse podcast sobre reformas políticas, né? O que a gente chama de reforma política, na verdade, são reformas eleitorais, que são pequenas mudanças no sistema para tentar melhorar ele de alguma forma. E o voto distrital misto é uma proposta de reforma eleitoral que visa, entre outras coisas, melhorar essa representatividade das pessoas. Eu queria entender com você, assim, como é que funciona de forma geral o voto distrital misto? A ideia é bastante simples, né? É que ao invés de você votar, por exemplo, no estado de São Paulo, num candidato que não tenha uma conexão, uma ligação direta com o lugar que você mora, tá? É ter alguém que more na sua região, para deputado estadual, federal, ou no bairro, no caso do vereador, que ele tenha uma maior responsabilidade direta com a população daquela área geográfica, tá? Que você possa cobrar dele mais proximamente do que você consegue cobrar de uma pessoa que depende um pouco do voto da sua região, mas se elege com um voto fora da sua região. Do modo que isso acontece hoje, nós não estamos tendo a representação de todas as regiões de dentro dos estados na proporção de seus votos. Um exemplo interessante é, por exemplo, em Santa Catarina, Blumenau não tem um representante, nem estadual nem federal, né? Então, isso é uma cidade que é um polo grande, né? Mas pela questão dos arranjos políticos, tá? Acaba ficando sem uma representação local, alguém possa dizer, ele me representa. Então a ideia é isso. E aqui no Brasil se optou por fazer com metade dos candidatos sejam escolhidos pelo voto distrital, ou seja, de um conjunto de municípios que tem população suficiente para eleger um deputado, e a outra metade a partir de um voto que pode vir de qualquer lugar do estado. E como é que esse modelo aumenta a representatividade? Porque você tem, ao mesmo tempo que o Congresso é composto por metade dessas pessoas que estão representando os locais, né, os distritos, as comunidades, como a gente estava falando antes, a outra metade vai estar representada por uma ideologia ou uma ideia de país, e também no Congresso essas decisões que guiam o país e também algumas coisas de política internacional, outras pautas que vão além do interesse regional, elas também estão sendo discutidas lá. Como é que esse tipo de modelo pode melhorar a representatividade atendendo a essas duas demandas? Eu acho que, primeiro, quando você monta os distritos, você já determina que cada área do estado, por exemplo, São Paulo seria dividido em 35 distritos. Então, eu vou ter a garantia de que a região de Rio Preto vai ter um representante. Guarulhos, por exemplo, tá, tem o tamanho exato para ser um distrito. Então, Guarulhos, pelo número de pessoas que tem, vai ter o seu representante. Então, eu começo a garantir a dispersão desse voto pelo estado todo, de modo que todas as regiões geográficas tenho a garantia da representação. Ao fazer isso, eu também tiro metade das vagas que poderiam ser ganhas na base dos chamados puxadores de voto, por exemplo. Eu reduzo o número de vagas que não têm representatividade local. Então, já aumento a representatividade de um lado. Um exemplo interessante, pegar até perto de São Paulo. Se a gente pegar a região de Jundiaí. Jundiaí tem o Miguel Haddad, que era deputado federal, foi prefeito 3 vezes e sempre teve um voto muito forte de Jundiaí, Várzea, Atibaia, Itatiba, toda a região ali do entorno, né, ele sempre representou aquela região. Na última eleição, ele não foi reeleito, ele é o primeiro suplente, por uma razão simples. Ele tinha 90 mil votos de Jundiaí.
ele passou a ter 45 mil. Os outros foram perdidos para Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselmann, que não tem, do ponto de vista de quem mora em Jundiaí, a mesma conexão com o município. Então, esses puxadores de voto, nas últimas eleições, eles tiraram vários dos que já tinham uma representação, que significavam uma representação local. Então, o voto distrital ajudaria a corrigir isto. Agora, além disso, seria necessário também que você tirasse o poder de puxar deputados adicionais, os chamados puxadores de voto. Uma vez que ele tenha sido eleito, se ele teve 1.800.000 votos, como é o caso do Bolsonaro, ele levou mais 5 deputados com ele, garantiu a eleição de mais 5, praticamente independente da quantidade de votos. Eles precisariam ter 10%, algo em torno de 38 mil votos para se garantir. Então você acaba trazendo pessoas que não representam. Ele representava uma ideia, um voto pró-Bolsonaro. Agora, esses outros que ele puxou representavam a mesma ideia? Não sei. Então, você, na realidade, ao achar que está escolhendo uma ideia, tá? Você está escolhendo uma ideia e mais 5 que não necessariamente representam a mesma ideia. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, é acabar com essa história desse chamado puxador de voto. E o voto distrital corrigiria. Eu mesmo, eu não faria 50% dos votos no voto distrital e 50%. Eu faria uma proporção, talvez, de 80% distrital e 20%. Aí sim, que aí você poderia garantir que quem representa causas, grupos, teria o seu voto, mas ele não puxaria outros com base no voto dele. Mas o sistema de voto distrital misto, o que está sendo proposto agora, ele tem essa barreira, ele não puxa mais voto, ele acaba com isso, ou ele continua puxando da mesma forma? Vai depender de como for feito, tá? Se os candidatos que foram ser eleitos fora do voto distrital, aquela metade que vem no estado inteiro, vai depender da forma de lista que for adotada. Se eu tiver uma lista chamada aberta, em que o partido disponibiliza uma lista, eu posso escolher um nome da lista, eu, eleitor, escolher o nome, é um tipo de campanha. A outra sugestão que está na proposta é uma lista pré-ordenada pelo partido. Ou seja, o partido diz, olha, o primeiro, se a gente ganhar uma vaga, vai o primeiro da lista. Se ganhar 2, vai o primeiro e o segundo, e assim por diante. Ou seja, o partido determina quem vai através de uma política interna do partido. Tem alguns que defendem que a cada 3 nomes, um tenha que ser de mulher, por exemplo, para garantir a representatividade das mulheres. Tá? Então, a forma final que se vai chegar é que vai dar se esse poder de puxar voto vai ser mais forte ou menos forte. Se for uma lista nominal, pode ser que o puxador de voto continue puxando votos, tá? Só que ele só vai fazer isso para metade das vagas. Então, facilita, reduz um pouco já. Agora, no modelo, uma das conquistas que a gente teve aqui no CLP foi justamente para reduzir um pouco esse efeito, o fim das coligações, né? Porque as coligações você já puxava votos, que além de puxar o voto do próprio partido, você puxava de outros partidos da coligação, que era uma coisa que deixava as pessoas bem confusas e também tirava um pouco da confiabilidade no sistema e toda essa questão. E na verdade, acho que nessa questão da coligação, acho que o CLP, inclusive, batalhou por isso e foi uma vitória muito importante, porque a grande maioria da população não entendia isso, que ela apertava um número de um partido, ela até talvez entendesse que aquele candidato ou aquela candidata trouxesse mais gente, mas ela não entendia que poderia trazer gente de partidos completamente diferentes até do que ela estava votando. Hoje o CLP, inclusive, adota a posição de dentro da reforma política, né, das reformas que a gente gostaria de ver sendo implementadas, do voto distrital misto que fosse de lista fechada, justamente para a pessoa saber qual é a ordem do partido, ter ali os partidos mais fortes, mais transparentes, mostrando quem são as pessoas prioritárias dentro do partido, e aí acho que cada partido vai ter que meio que se virar ali para ser mais competitivo, né? Acho que não vai colocar alguns caciques que não têm representatividade, que talvez, que antigamente, na verdade até hoje em dia, talvez ganham só por uma força ali econômica, mas não por uma representatividade. E aí os partidos vão ter que repensar a forma, inclusive, de dialogar com a sociedade. E isso vai fortalecer ali os partidos mais coerentes, que fazem mais sentido junto com a sociedade civil, né? Vai ser um grande desafio para os partidos escolher a ordem das listas, que você pode ter, por exemplo, um líder que é muito forte no partido, mas que tem uma má imagem pública. Então, ao escolher um candidato que tem uma má imagem pública, você
você contamina o voto da lista para baixo. Então, isso pode gerar uma dinâmica interna de partidos muito interessante. Uma necessidade de um acerto político interno, de um realismo de quem realmente tem imagem boa ou ruim, que vai ser interessante. Agora, realmente, você deve ter, talvez a primeira vez que a gente vai ter uma redução do número de partidos no Congresso com o fim da coligação, que vai atingir alguns partidos de cunho mais de ideias ideológicas menores, tá? Mas também vai tirar muitos aqueles que meramente existem em função da existência de um fundo partidário que eles administram para ir se mantendo e fazendo alianças ao longo do tempo para não perder esse fundo, né? Então eu acho que aí sim, acho que tem um caminho interessante. Professor, como a gente discute o argumento de que esse sistema privilegiaria partidos maiores, os grandes partidos sairiam privilegiados? Porque no estudo que o senhor produziu e a gente junto publicou no Estadão, o que aparece ali é que justamente os dois partidos maiores perderiam deputados federais. E aí eu queria saber como eu acho que a gente tem que ver que a última eleição foi uma eleição atípica. Tá? Uhum. Então, na verdade, o PSL teve o voto puxado pela figura do presidente, do candidato a presidente. Tá? Então, isso não é o normal. O normal é que você tenha um voto mais regionalizado. Então, por que é que no voto distrital esses partidos maiores seriam os ganhadores? Que são aqueles que têm estruturas locais e regionais, estão acostumados a eleger vereadores, prefeitos. Então, eles são partidos mais organizados e mais organizados no Brasil inteiro. Então, é pela questão da organização partidária, pelo tempo de existência, que eles vão ter essa vantagem. Tá? Então, essa questão de que o PSL seria o maior perdedor, ele perderia mais ou menos o número de vagas que ele teve por efeito de puxar votos. Tá? É mais ou menos esta proporção. Então, acho que essa questão é que os partidos vão ter que se organizar melhor para sobreviver. Eu acho que para entender um pouco melhor esse cenário também, eu queria que você falasse um pouco do estudo, como que estaria a realidade do Brasil hoje, na Câmara, se o voto distrital misto já fosse implantado nas eleições de 2018. Quais são os partidos que mais perderiam, quais que mais ganhariam? A gente não pode falar em certeza de perda, porque o modelo distrital de voto vai gerar estratégias diferentes, seriam outros os candidatos escolhidos. Tá? Então o estudo, na verdade, ele revela quem hoje tem uma força regional maior e poderia sair com alguma vantagem inicial maior do que os outros. Na hora que você diz, olha, agora vamos escolher de uma região, os partidos vão fazer um estudo mais amplo, pode ser que escolham um candidato totalmente diferente do que eles teriam hoje. Então não dá para eles falar que dá para dizer quem vai ganhar ou quem vai perder. Tá? Vai ganhar quem tiver máquina estruturada no âmbito do distrito e que tem a tradição de eleição de prefeitos e vereadores na região. Aí toda essa militância de base que ativa nos municípios vai fazer a diferença. Então acho que o que ele vai gerar também é um incentivo aos partidos procurarem ter raízes mais profundas em cada município do distrito, ter uma garantia de que aqueles candidatos que forem vereadores nos vários distritos façam parte da campanha para puxar voto para o candidato que eles escolheram para representar o conjunto dos municípios. Então, ele acaba tendo uma série de decorrências que é a necessidade de você se organizar melhor. E outra coisa que ele deve fazer também é reduzir o número de candidatos de diferentes partidos no distrito, porque as pessoas vão reconhecer logo que não adianta eu entrar com um candidato pouco competitivo, né? Na maioria dos distritos, a gente tem 3 ou 4 candidatos, na realidade, hoje, que teriam alguma força de competição. É raro você ter mais do que este número. Aí os partidos vão, até para maximização do uso do fundo partidário e tudo, eles vão se concentrar onde eles têm mais chance, principalmente com o fim da coligação. Que aí você realmente, se um partido tem poucos recursos menores, eles vão ter que escolher muito bem onde eles vão poder ganhar aquele voto. Pode ser que eles dediquem todo o dinheiro a ganhar um voto na lista e não no distrito. Então, eu acho que você vai ter. O fim das coligações vai reduzir o número de partidos e o voto distrital também já vai dar, acho que fazer com que haja
como se fosse escolha de jogador de futebol, a primeira peneira para ver quem são os que realmente têm talento, poder de voto para ir adiante. E para entender um pouquinho, você falou agora do dinheiro que os partidos teriam para usar. Um dos argumentos do voto distrital misto também é que o custo de campanha tende a reduzir. Por quê? Não, veja, se eu tivesse o financiamento público liberado, como era antigamente, aí eu teria uma forte redução, porque aqueles que hoje fazem dobradinha com deputado estadual de vários lugares e tudo mais, essa figura praticamente desapareceria. E o sujeito faria uma campanha numa área geográfica muito menor, não teria viagens, não teria um monte de gastos adicionais. A questão de fazer dobradinha para deputados federais, estaduais, também perderia um pouco do seu peso. Agora, do jeito que nós temos hoje, em que a lei já diz, olha, não tem um limite não pode mais ter doação de empresa. Pessoas físicas podem doar até 10% do seu rendimento bruto, tá? E aí o resto é fundo partidário e fundo eleitoral. Hoje, na última eleição, 75% da receita que os candidatos receberam veio do fundo partidário ou do fundo eleitoral. Apenas 25% vieram ou de doações de pessoas físicas ou de recursos próprios. Então, nesse esquema, você não teria um grande barateamento, que esses doadores, pessoa física ou recursos próprios, continuariam entrando. Tá? Ao eliminar o financiamento por empresas ou de grandes doadores, colocar um limite nisso, você já colocou uma barreira no total de dinheiro que pode ser gasto. Então, tanto assim que você vê hoje a discussão da questão dos fundos de campanha é passar de 1,7 para 3,7, porque o dinheiro que fica disponível, tá, eles estão vendo que para uma eleição do vereador, pela quantidade de candidatos que gera uma eleição de vereador, não tem como distribuir esse dinheiro para fazer campanha. E aí, se você tivesse voto distrital, você não teria necessidade de tanto dinheiro. Tá? Aí sim, o cara poderia fazer, por exemplo, uma cidade como São Paulo, para vereador. Ele estaria representando, por exemplo, a região de Jardim Ângela, Capão Redondo, tudo. Ele escolheria ele faria só campanha ali. Ele não precisaria estar pela cidade inteira. No Morumbi, por exemplo, que Morumbi cairia junto com Paraisópolis e a favela do Real Parque estaria no distrito do Morumbi. Lá, provavelmente, a eleição seria decidida por Paraisópolis, como núcleo. Então, você começa a ter um barateamento, sim, principalmente na campanha para vereadores, né? Porque a quantidade de candidatos são 400 mil candidatos, é um número gigantesco. Né? É muita coisa. E justamente para isso, você tem uma distribuição maior, o dinheiro também do fundo está aumentando agora, e com isso também gera uma preocupação das pessoas do dinheiro público mesmo, onde ele está sendo investido. Uma das questões, a gente levanta que o voto distrital misto é uma coisa boa por trazer mais representatividade e também trabalhar num sistema em que as ideias dos partidos não são completamente excluídas, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa muito mais complexa de explicar para a população, porque a população boa parte dela não entende como funciona o sistema proporcional hoje. Como é que a gente consegue trazer mais representatividade explicando para a população como funciona esse modelo que tem um pouco das duas coisas? Como é que a gente traduz isso para o público? Eu acho que o ideal teria sido a aprovação, você acha que era o projeto do Barroso que falava nisso, né? De você começar isso, tá? Pelos municípios e depois migrar seria ter uma primeira experiência com a questão, para a população aprender o que ela significa antes de passar para a esfera federal, que é onde é muito mais determinante em termos de distribuição de recursos e tudo mais. Seria a forma ideal. Mas acho que uma vez que você tenha votado, a população aprende muito rapidamente o que significa a forma de votar. Quando ele começa a ver que esse sujeito ele vai voltar mais às bases, ele vai ter que, se ele era eleito, digamos, por Rio Preto só, ele agora vai ter que começar a percorrer os outros vizinhos. Você vai ter uma diferença no comportamento político, né, do candidato que representa distritos. Sim, e a gente vê também que o sistema eleitoral agora está um pouco mais simplificado, mas antigamente com as coligações já era muito difícil para a sociedade civil entender. E você mostrar para a sociedade civil que a representação aumenta é muito simples, né? Porque você fala, olha, você vai votar em 2 candidatos para deputado federal, por exemplo. Você vai votar um aqui que entende a sua realidade local
e outro que você vai pensar ali no partido, que é que cada partido tem um programa diferente para o país. Então, eu acho que a questão de explicar, né, o que agora você vai votar em 2, é uma questão muito simples, que acho que com um pouquinho de propaganda é só explicando, né, não precisa de muito, é só uma conversa franca, falando, olha, a gente vai aumentar a representatividade, né, você vai ter um aqui do seu local e outro que vai pensar questões mais macro, né? Os dois na mesma Câmara conversando sobre o mesmo Brasil, só que o seu voto e sua sensação não só a sensação, mas a sua representação efetiva dentro da Câmara Legislativa vai estar muito maior e muito mais forte. Mas vocês acham que o partido hoje tem uma clareza, uma importância na população mesmo? Porque assim, tem certos partidos defendem ideologias específicas que estão bem cercadas. Outros partidos, eles são muito mais separados, assim, não tem uma pauta tão consolidada que é defendida por o partido como um todo. E a população também, às vezes, ela não é tão fiel, ela não tem uma fidelidade partidária tão grande quanto a gente espera nesse caso. Você acha que isso seria compreensível dado a realidade do Brasil hoje? Olha, eu acho que esse é o grande desafio dos partidos. A verdade hoje é que, até historicamente, tá, se eu perguntar para a população que me diga, tá, qual é a principal proposta de cada partido no Brasil, 80% ou mais não vão nem conseguir chegar perto de uma resposta. Porque os partidos, por exemplo, o PT, o nome Partido dos Trabalhadores, deu a ele uma identidade. Tá? Então, digamos que isso as pessoas saibam, tá? Aí eu pego os outros partidos. O PSOL, ele tem uma identidade que é muito ligada a quem atua pelo PSOL, tá? Mas se eu falar, mas o que o PSOL defende em termos de saúde, educação, segurança? As pessoas não têm ideia, porque os partidos nunca tiveram a preocupação de serem representantes de programas de governo e traduzem isso de uma maneira simples. Então, por isso que o voto no nome tem sido maior do que o voto nos partidos. Tá? Então, este é o grande desafio. E existe uma separação ideológica tão clara entre os partidos? Não sei. Né? Porque realmente a gente vê que quando você vai para uma eleição, o partido senta e faz um programa de governo, porque tem a obrigação até de entregar um programa de governo. Né? Alguém lê este programa? Esse programa é traduzido de uma forma inteligível para alguém? Então eu fico, Partido Verde, o nome já diz, é ambientalista. Tá? Agora, a hora que a Marina foi candidata pelo PV, ela representava uma questão ambiental e tudo. Tá? A hora que passou a ser rede da sustentabilidade, esta palavra já não diz nada para o eleitorado. Então, ela deixa de representar uma ideia, tá? Porque não conseguiram fazer uma amarração entre o nome e a ideia. Então, acho que este é o grande desafio. Eu fiz um estudo para isso, né, na eleição do Collor, fazendo esta pergunta numa pesquisa nacional ampla, tá? 85% não conseguiam dizer uma palavra sobre o que representava cada partido, em termos de ideias. Então, quem representa o partido hoje são as lideranças, que tem a imagem pessoal é mais fácil de ser entendida do que ter um programa de governo real complexo. E isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, que é um sistema bipartidário, você tem democrata e republicano, as pessoas têm uma ideia. Republicano é defesa mais forte, menos impostos e redução de gastos sociais. E os democratas são mais dinheiro para serviços públicos, sociais, tá? Uma cobrança de impostos maior sobre os mais ricos, tá? E menos defesa e mais diplomacia, digamos. Isso para o americano tá? Até hoje está muito claro, eles têm uma ideia, então eles sabem, o voto é um pouco mais partidarizado. Agora, quando você tem 30 partidos no Congresso, alguém sabe o que representa cada partido desses? Principalmente quando, como vocês falam, eles votaram no nome e depois eles não lembram. Né? Nós temos aquele fenômeno, mas você tem um nome bom para deputado? Toda véspera de eleição, só mesmo uma pergunta. Por acaso, você tem um nome bom aí? Não, porque não é um voto, tá? Não é pensado. Agora, se eu estiver no distrito, eu tiver 3 pessoas da região, as pessoas vão ter muito mais chance de ter uma ideia de quem são os 3. Tá? Vai continuar tendo um peso da pessoa. Agora, os partidos realmente têm que trabalhar a ideia do que é que eles defendem.
E não é no dia a dia do Congresso que a gente entende o que é que eles defendem. Cara, e você tem uma questão de composição de voto, em que você vota numa coisa para ter algo em troca em outro, né? Então, na realidade, você não tem uma defesa clara, não. Nós somos a favor da Previdência, nós somos contra a Previdência, tá? Você tem os que são a favor, desde que eu tenha, tá, uma contrapartida na distribuição do dinheiro do pré-sal. Ou seja, ele já está levando uma questão paroquial, digamos, de recurso para a minha região, tá? Para influenciar uma pauta nacional fundamental. Ou vamos liberar dinheiro para as emendas parlamentares. Então, aquela questão de, não, o voto distrital, vou ficar se discutindo as necessidades de cada região e esquecer o Brasil. Isso já é feito no dia a dia hoje através das emendas. A pauta do Congresso sempre será nacional. Porque ela é exatamente o que acontece hoje. Nas emendas e nas comissões, o dinheiro para fazer aquela quadra, aquela escola, já tem uma forma de distribuição. Então, isso não vai mudar. E aí, nessa questão dos partidos, eu acho que a gente aqui do CLP, junto com o Movimento Acredito, junto com Transparência Interpartidária, a gente apresentou lá um PL junto com os deputados sobre justamente a questão dos partidos e como eles deveriam se renovar, como eles deveriam ser mais transparentes, né? Porque é um momento importante. O que a gente viu de muitos deputados como feedback é que aquilo seria, que aquele PL teria sido como um ataque aos partidos. Quando é justamente o contrário, né? Quando justamente a gente quer que os partidos que a gente hoje entende aqui no CLP, que são instituições de extrema relevância, estejam mais presentes na vida das pessoas com forma mais clara. Olha, você, por exemplo, é do Partido X. A gente tem esse projeto de país. A gente acha disso, como o professor disse, a gente acha isso de segurança, a gente acha isso de saúde, a gente acha isso de educação. E nossos dirigentes internos são eleitos por esse processo. Se você quiser entrar, virar um filiado, um membro, você vai ter o poder de votar aqui dentro, internamente. E aí a gente consegue fortalecer mais a ideia de projeto de país e menos a ideia de imagem pessoal. A imagem pessoal vai continuar existindo, claro, mas ela deixa de ser tão importante porque você sabe que aquele candidato ou aquela candidata vem de um partido que defende um projeto. E essa é a ideia que também o CLP traz, né? Além da reforma, além do voto distrital misto, a gente também defende mecanismos de transparência e de democracia intrapartidária, para que não só quem seja afiliado, mas para a sociedade civil entender como é que funcionam as estruturas partidárias, que são gigantescas, levam uma fatia grande do dinheiro público e é pouco transparente, não se sabe o que acontece. E aí, se a gente conseguir juntar a reforma eleitoral junto com uma democracia intrapartidária, a gente tem um aprofundamento grande da democracia que só é benéfico para o país. Eu acho que essa questão da representatividade e de fazer os partidos se organizarem é uma coisa extremamente complexa num país como o Brasil, que tem 5.570 municípios, tá? E a lei, teoricamente, espera que você tenha um diretório municipal em cada um desses municípios. Não há dinheiro, nem participação, nem vontade política, tá? Nem capacidade organizacional para que isto ocorra. Tá? Se eu tiver um voto distrital, por exemplo, eu poderia ter o requerimento de você ter uma estrutura distrital. Então, eu reduziria, em vez de você ter que ter 645 diretórios municipais em São Paulo, você poderia ter um diretório distrital, que seriam 35. Você começa, alguns não se conseguiriam se organizar nisso em alguns distritos, porque não tem nem o número de militantes, nem o número de filiados, nada para fazer isso. Eles talvez ficassem com representação em 7, 8 distritos e teriam candidatos onde eles têm representação e militância e participação. Então, é outra forma também de você tirar um pouco dessa necessidade de ter estruturas organizacionais grandes, e outro seria também trocar a forma em que isso acontece. Tá? Hoje você pode fazer reuniões por internet, você pode ter um voto por autenticação. Tá? Então você não precisaria ter locais físicos para as pessoas se reunirem. Tá? Você poderia fazer grupos tá? de afiliados, participantes, ou no âmbito do município, no âmbito do distrito, e fazer com que essa possibilidade de reuniões e tudo ocorresse de outra forma. Então, eu acho que
Esta é uma discussão que tem que ser feita. E a outra é a questão famosa que é, deveríamos ter primárias nos partidos? Agora, qual é o custo de organização de uma primária? Então, ao colocar uma demanda de mais democracia interna, você também coloca, tá, uma outra barreira, que é a questão que a organização da democracia tem custos. Se você pegar a capital de São Paulo, por exemplo, o PSD, para organizar uma prévia para prefeito, tá, tem um custo gigantesco. Não é um custo simples. Você tem que ter, hoje tem supervisão do TSE, você tem urnas que são deslocadas, então você tem um processo muito complexo. Então, na verdade, você teria que tirar esse controle externo sobre como os partidos se organizam internamente para fazer prévias, por exemplo, e deixar que isso fosse de responsabilidade do partido. Aí ele pode fazer até voto pela internet. Então, você tem que achar formas que sejam mais próximas da realidade econômica do país e que tragam essas novas tecnologias para dentro. Nos Estados Unidos, o cara vota com 1 mês de antecedência pelo correio para presidente. Na Inglaterra é a mesma coisa. E justamente pegando esse gancho, que outros países que usam um modelo similar ao voto distrital misto hoje? Uma boa parte dos países europeus tem, né? A Escócia tem, a Inglaterra tem. A Inglaterra é puro, né? A Alemanha tem. Os dois mais marcantes, com mais tradição, no fundo, são Alemanha e Escócia, né? Eles têm só uma forma de escolher o número final de candidatos eleitos na Alemanha. Muda de eleição para eleição, dependendo de como o voto no distrito do estado se distribui. Então, eles podem partir de um mínimo de 594, acho, cadeiras, tá? Até chegar a 700 no parlamento alemão. Na Escócia, não, o número é fixo. E se tiver um pessoal que foi muito bem votado na lista e bem votado no distrito, o distrito tem a prioridade sobre a lista. Então, o número de distritos sempre será respeitado. O modelo brasileiro está adotando um modelo próximo, hoje é muito mais o modelo escocês do que o alemão. Como que é? Então, se um deputado recebe um voto muito maior, qual que é a prioridade? É lista ou é... No modelo escocês é o distrito. O nosso seria... Ela está na proposta, tá? Seria pelo modelo escocês. Seria o distrito teria prioridade. Ou seja, sempre estaria garantido que o vencedor do distrito fosse empossado. E aí, se um partido fizer muito mais eleitos nos distritos do que ele faria pelo número, pelo percentual de votos que o partido teve como um todo, tá? Ele garantiria o distrito. Você não tiraria, ele estaria sempre eleito. Você não tiraria e passaria para quem teve mais partidos na lista. Na sua opinião, como é que, de forma geral, você acha que as democracias podem ser mais participativas e representativas? Primeiro, realmente, eu acho que essa questão particularmente, eu acho que o voto deveria ser distrital puro. Eu acho que você vai ter um amadurecimento para isso, tá? A diferença é como é que a pessoa que representa um distrito é escolhida. Então, quem perde com o voto distrital puro? Né? Aqueles caras que representam uma ideia que precisa um voto do Estado inteiro, lideranças partidárias que conseguem apoios regionalizados, tá? Esse cara que representa grupos, por exemplo, candidato de professores, que é eleito com base em um voto disperso. Tá? Então, os partidos procurariam colocar estes candidatos em distritos onde ele tivesse uma garantia. Aí teria que tirar a restrição dele ser morador do distrito. Por exemplo, nos Estados Unidos, o candidato no distrito não é necessariamente morador do distrito. Ele pode vir de outro distrito. Na Inglaterra, que é um voto distrital puro, né, eles reservam alguns distritos, por exemplo, mais conservadores, para os líderes partidários serem concorrentes. Por exemplo, Churchill, ele ganhou a guerra e perdeu a primeira eleição logo depois da guerra. Tá? Mas ele foi membro do parlamento, por quê? Porque deram a ele um distrito em que os conservadores sempre ganhavam. Então, eu acho que o caminho seria você começar com o voto distrital 50-50 e ir reduzindo gradativamente, talvez ficar com 20% pela lista para não perder o voto de ideias, tá? E manter a base distrital regional.
Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Mais uma vez, não esqueça de apoiar nosso projeto no Catarse em catarse.me/CLP. E se não puder, indique esse podcast para os seus amigos e leve essa discussão mais longe. Também não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!